I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes. Graças a Deus. Essa mensagem todos entenderam que é a mensagem do bom samaritano. A palavra de Deus nos afirma que tinha um doutor da lei da qual queria provar o próprio Jesus Cristo. Mas entendemos que toda a passagem da Bíblia Sagrada, ao qual Jesus se impõe a falar, ele traz grande reflexão para aquela outra pessoa como resposta. E esse doutor da lei, ele insiste a colocar o próprio Jesus em prova. A palavra fala que ele chega e pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para eles e falou: examinaste as Escrituras? Então ele fala que sim. E Jesus pergunta: o que está escrito? Então ele fala: amará a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua essência. E o segundo, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então a palavra fala que não bastava, ele perguntou para Jesus: e quem é meu próximo? Então Jesus começa a contar essa história do bom samaritano. Ele começa a estender uma mensagem para que nós possamos entender qual é o princípio do Evangelho de Cristo. E o princípio do Evangelho de Cristo se chama amor. O princípio fundamental que está no topo de tudo é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que crêem não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele sacerdote conhecia tudo isso, mas em vez de praticar aquilo que ele sabia, ele estava negligenciando algo e querendo colocar Jesus à prova. Entendemos bem que agora Jesus explica para ele: se você quer herdar a vida eterna, tem os requisitos, além do ritual que você faz, além do rito que você faz, você tem que praticar a questão da bondade. Agora no texto nos afirma que essa parábola, existe 3 grupos de pessoas, 3 tipos de pensamento. O assaltante, 2, o levita e o sacerdote que se encontram no mesmo grupo, e o terceiro, o bom samaritano. Temos que entender essa mensagem que não basta nós somente conhecer, não basta só nós somente estudar, não basta somente a gente passar noites e noites, ou anos e anos, sendo erudito da palavra de Deus. Nós temos que praticar ela no campo, aleluia, da harmonia dos nossos próximos. Nós temos que praticar ela no dia que aparece a oportunidade de nós ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Agora, nesse grupo, no primeiro, tem uma grande filosofia a qual nós trazemos para a reflexão dessa noite. O assaltante, quem conhece, já leu e estudou essa parte, sabemos que o sacerdote não podia tocar em corpos mortos. Mas o texto fala que ele estava descendo de Jerusalém a Jericó. Então ele já tinha feito o seu serviço sacerdotal. Mas a questão vem sobre
debruçando sobre essa questão de quando nós olhar alguém e nós passar distantes. Mas o primeiro grupo que eu quero falar é aquela pessoa a qual saqueou aquele homem, a qual saqueou aquele homem que se encontrava no chão. A filosofia, o pensamento dessa pessoa é da seguinte forma: o que é seu é meu também. O que é seu é meu também. Muitas vezes tem pessoas na sua vida que vão olhar para você e vai querer saquear o que é seu. Tem muitas pessoas que vão olhar e vai desejar aquilo que é seu. E tem muitas pessoas aí dessa forma de pensamento. Os verdadeiros ladrões. Nós podemos colocar isso como também do lado das nossas emoções. O ladrão de nossa paz, o ladrão de nossa paciência, o ladrão de nossas emoções. Tem muitas pessoas que aparecem na sua vida, em vez de ser vista, se tornam um pesadelo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Mas fica tranquilo, essa mensagem vai te levar num patamar mais alto do conhecimento, algo que nós vamos entender que verdadeiramente significa o amor. Aleluia. Mas existe, nós temos que ficar atentos sobre esses tipos de pessoas sobre a nossa vida. Glória a Deus. E ele diz uma coisa: o que é seu pode ser meu. Não importa a circunstância. É um desejo de possuir, é um desejo de inveja, é um desejo de arrancar aquilo que ele não conseguiu conquistar. Às vezes as pessoas olham para a sua família, olham para o seu carro, olham para, não vou dizer conta bancária, porque muitas vezes não dá, mas olha para os seus filhos, olha para o seu marido, olha para a sua esposa, olha para a sua casa, e às vezes fica com um desejo, olha para o seu tipo de comportamento, às vezes querendo, não como motivação, mas sim com desejo de possuir aquilo que é seu. Por isso que tem muito ladrão de alegria em nossa vida. Tem muitas pessoas que querem roubar e tirar a nossa paz, a nossa comunhão com Deus, com Cristo e com o nosso próximo. Existe esse grupo, infelizmente, existe esse grupo de pessoas que estão ali para saquear aquilo que é seu. Mas a palavra fala que agora, nesse momento, ele faz um estrago na vida desse homem. E esse homem fica no chão. Mas, aos olhos e a ótica humana, aqueles que praticam a palavra de Deus, era para aqueles que podiam estender a mão para aquele homem que se encontrava em uma posição desfavorável. Aquele homem se encontrava ali, a palavra de Deus fala que ele não estava morto. Mas nesse momento passa um sacerdote, a qual filho do templo, a qual tinha adorado ao Senhor, tinha glorificado, pregado a mensagem, oferecendo sacrifício dentro de uma instituição religiosa, a qual agora o seu coração está estampado sobre uma santidade. Mas na hora da prática, esse homem começa a quebrar princípios. Talvez parecemos com nós, esses sacerdotes. Mas a Bíblia relata que alguns historiadores falam que aquela passagem era uma passagem perigosa. Aquela passagem entre Jerusalém e Jericó era perigosa. Talvez foi esse o pensamento desse sacerdote, a qual encontrou aquele homem caído, pensava que era uma emboscada para que ele possa ser roubado. Mas antes de tudo, ele tinha um princípio para cumprir. Antes de tudo, ele tinha que fazer algo independente da situação a qual se encontrava aquele cenário geográfico. A palavra fala que agora, em seguida, passa o levita, e o levita era auxiliar do sacerdote na casa de Deus, que cuidava das coisas santas de Deus, que estava ali também, junto e apresentando as coisas de Deus. Mas novamente, aquele que era para fazer de misericórdia passou de lá.
Às vezes olhamos para a nossa vida, olhamos e entendemos que tem muitas pessoas que olham nós como cristãos e falam assim: aquele cara vai me ajudar, aquele homem, aquela mulher, a mulher de Deus vai me ajudar. E às vezes nós negligenciamos alguns pontos em nossa vida. E quem entendeu essa mensagem? Às vezes negligenciamos alguns pontos em nossa vida. Muitas das vezes não tem que mesmo para nós. Amém. Mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Deus sabe a necessidade de cada um. Mas nós somos olhados desse jeito. Se ele pratica o amor, pelo menos ele tem que ajudar o seu próximo. Mas esse levita e esse sacerdote, ele não cumpriu o que era dito. Agora a palavra de Deus que fala que está passando um samaritano. E todos nós sabemos conhecimento que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. A palavra fala em João, no seu capítulo 4, a qual Jesus chega no poço, a qual Jacó fez, e encontra aquela mulher samaritana. Então ela chega, dos judeus pedem água para uma samaritana. Ao longo da história da Bíblia, os samaritanos nunca se deram bem com os judeus. E os judeus amaldiçoavam esses homens, essas mulheres, essa tribo, a qual no passado apostataram a sua fé. Mas essa mensagem é tão profunda que no final dela você vai entender o que eu quero passar para a igreja. A palavra fala que agora está passando um samaritano. Agora ele olha aquele homem no estado decadente. A palavra fala que ele teve compaixão. Deus santo, aleluia. Compaixão. Repita comigo essa noite, gente. Compaixão. 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 Se encheu de íntima compaixão. Então o texto vai nos ensinar que esse homem desceu do seu cavalo, pegou essa pessoa que se encontrava no estado decadente, espancado, quase morto, e começou a colocar vinho em suas feridas. Começou a colocar e cuidar daquela pessoa que nesse momento estava realmente necessitando de uma ajuda. A palavra fala que agora ele pega e coloca em seu cavalo e leva para o lugar para cuidar dessa pessoa. Nesse momento nós entendemos ao longo dessa mensagem que realmente nós temos que se doer pela dor daquele que se encontra no chão. Nós temos que entender e estender a nossa mão para que a prática seja completada com a lei. Agora, Jesus, ele começa a tentar explicar para esse doutor da lei. Você conhece o que é o amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se realmente você quer herdar a vida eterna, você tem que cumprir todos os princípios. Às vezes nós negligenciamos e deixamos passar. Porque a palavra fala que em 1 Coríntios, no capítulo número 13, que fala que o amor, fala do amor. Para nós entender o que é o amor, nós temos que entender aquele que nos proporciona o amor. Nós temos que entender que aquele que nos proporciona o amor. Agora, esse
podemos dizer: o que é meu pode ser seu. O que eu tenho pode ser seu. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa a dor, o que é meu pode ser seu. Então Jesus demonstra que o amor tem que vencer todas as circunstâncias, todos os momentos difíceis. Porque a palavra fala que ele se encheu de íntima compaixão. E nós temos que entender que empatia é nós se colocar no lugar dos outros, né, pastor? Empatia é isso. Quando nós se colocamos no lugar dos outros, nós temos a possibilidade de tentar entender a situação dessa pessoa a qual está passando. Mas tem uma palavra aqui que é a evolução de empatia, que se chama compaixão. E compaixão é você sentir a dor do seu próximo. Compaixão é uma palavra que o próprio Jesus inventou. Uma palavra que vem do alto do céu, para que nós possamos entender que compaixão é nós sentir aquela dor do nosso próximo. Então, o bom samaritano tem uma representação, a qual agora é Jesus. E como ele sentiu, quando ele viu as condições que nós se encontrava, desfavorável, que não tinha condição de nós se levantar pelas nossas próprias condições, ele se encheu de íntima compaixão, se esvaziou de si mesmo, para que possamos ter a vida eterna. E esse grupo do bom samaritano é uma grande representação a qual nós podemos dizer que não importa quem você é, não importa se você é do mal, se você é de outra religião, de outra instituição, não importa. Porque os judeus amaldiçoavam esses samaritanos. Mas Jesus tem um grande ensinamento agora para nos ensinar. Que o amor, ele sempre vai superar as indiferenças. O amor sempre vai vencer o ódio. O amor sempre vai vencer o desejo de possuir aquilo que é do seu próximo. Então, o próprio Jesus fala totalmente. Você pratica isso? Hoje foi lido aqui que aquele que conhece e não faz, esse se torna mentiroso. Somos nós no quadro religioso, somos nós dizemos que levamos a mensagem de Deus, e muitas das vezes nós temos negligenciando alguns pontos do Evangelho. Às vezes nós podemos analisar nossa vida, nós podemos fazer uma retrospectiva de nossa vida, qual foi o momento que apareciam pessoas para nos ajudar e nós estávamos nas condições de ajuda e nós não ajudamos. A palavra fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse está pecando. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse está pecando. Esse sacerdote, ele sabia que eles tinham que fazer aquilo. Ele sabia que eles tinham que ajudar o seu próximo, mas ele não fez. Ele não fez. Porque Jesus coloca uma pessoa estranha? Porque Jesus coloca uma pessoa que é do outro lado, de outra cultura? Porque Jesus faz essa grande representação do samaritano? Para dizer para a gente, não importa.
tem que praticar o princípio do amor. Você tem que praticar verdadeiramente aquilo que é para ser praticado. Exercer verdadeiramente aquilo que você foi chamado. Essa palavra, ela tem um grande significado. Porque quando esse bom samaritano, ele chega e pega esse homem que se encontrava quase morto, leva para uma hospedaria e paga pelos cuidados dessa pessoa e fala que tudo que ele gastasse, tudo que ele tivesse por necessidade, o dono da hospedaria podia gastar, porque quando ele voltasse, ele pagaria. Ele pagaria. A palavra fala em João 16 que o próprio Jesus começa a orar pelos seus discípulos e faz uma promessa. Nós, na condição humana, não temos condição de nos salvar. Mas se pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Ele estendeu a sua mão e se doou com uma íntima compaixão, nós tivemos essa opção de salvação. E quando nós tivermos essa opção de salvação, nós temos que entender que nós temos que ser imitador dele. Porque ele chega e fala que seja o meu imitador, assim como eu sou do meu Pai. Em 1 Coríntios, no capítulo número 11, no versículo número 1, o apóstolo Paulo ele começa a ensinar e falar para aquelas pessoas: seja o meu imitador, assim como eu sou de Jesus. Para que nós possamos ser hoje o bom samaritano, a qual representando o Evangelho verdadeiro, representando Jesus, nós temos que ser o imitador de Jesus, o imitador de Cristo, o imitador que se enche de íntima compaixão. Se nós não sentimos isso, se nós não entendemos isso, muitas das vezes vamos negligenciar pontos fundamentais sobre a questão do Evangelho de Cristo. Se nós não entendermos isso, nós vamos sempre, às vezes, murmurar sobre a situação a qual vai aparecer em nossas vidas. Então nós temos que entender que essa noite nós não vamos ser mais os levitas, a qual se esqueceram de cumprir algo sobre os mandamentos e os princípios. Essa noite nós não vamos ser mais os saqueadores que conferiram e tirou todo aquele que aquele homem tinha. Essa noite nós não vamos ser mais aquele homem que oprimiu o outro e deixou quase morto. Essa noite nós não vamos negligenciar o Evangelho de Cristo. Essa noite nós vamos ser o bom samaritano, aquele que levanta, aquele que levanta, aquele que levanta, aquele que levanta os que estão caindo. E quando nós começarmos a entender isso, o Senhor vai nos honrar, não importa aonde nós estivermos. Quando nós começarmos a entender essa linha, essa dimensão, o Senhor vai começar a nos honrar. Ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Essa noite nós temos que muitas das vezes deixar aquilo que nos faz mal sair, para que aquilo que é bem nos preencha. E quando nós somos preenchidos da essência do amor de Cristo, nós temos outra visão, outra dimensão, outro raciocínio, outro pensamento. Nós começamos a compreender, porque muitas das vezes chega um morador de rua sobre a questão de pedir algo para a gente, nós interpretamos totalmente, muitas das vezes,
falo por mim, que eu já interpretei muitas vezes errado. Mas existe uma condição de ajuda, que nós possamos ajudar aqueles que estão caindo. Existe uma condição de ajuda a qual nós podemos estender a mão para aqueles que se encontram na sarjeta. E nós, muitas das vezes, interpretamos o amor diferente. Porque o amor, eu quero finalizar falando sobre a questão do amor. Porque o amor, muitas das vezes, quando nós olhamos essa palavra, nós entendemos e levamos pelo lado do sentimento. Não tem nada errado nisso. Não tem nada errado. Porque o amor, muitas das vezes, é um desenvolvimento de sentimento que nós temos afeto com outra pessoa. Assim como nós temos afeto com o nosso próximo, com nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nossos amigos, nós criamos afeto, afeição por essa pessoa. Mas aqui existem dois significados sobre o amor dentro da palavra de Deus: o filéu e o agape. O filéu é nós se preocupar por aquelas pessoas a qual nós conhecemos, a qual nós desenvolvemos sentimento de gratidão por ela. É como se fosse uma troca. O amor filéu, no grego original, nos ensina isso. Eu amo aquele que me ama. Eu gosto daquele que gosta de mim. Eu gosto daquele que me dá um abraço, que me ajuda. Esse sim merece o meu amor, a minha atenção. Esse sim é o amor filéu, a qual é traduzido na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Deus. Mas existe o amor agape. O amor agape vem além da compreensão humana, a qual o próprio Jesus diz assim: amará o seu próximo como a si mesmo, mas amará o seu inimigo. Meu Deus, amará o seu inimigo. Essa dimensão nós não podemos compreender se nós não tivermos uma racionalidade, se nós não tivermos algo divino dentro da gente. Como nós podemos amar alguém que fez o mal para a gente? Como aquela mãe que pode amar aquela outra pessoa que matou o seu próprio filho? A mãe pode amar aquele homem que fez um ato com a sua filha. Gente, essa é uma dimensão muito mais profunda do que é o amor. É difícil quando Jesus fala assim: amar o seu inimigo, perdoa o seu inimigo. Nesse caso aqui, o samaritano era inimigo, e foi o único que agiu com íntima compaixão, para nós entender esse amor agape. É como Pedro chega e nega Jesus por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Pedro, tu me ama? Senhor, você conhece tudo. Pedro, tu me ama? Então o coração de Pedro começou a entristecer. Senhor, você sabe. Então apacenta a minha vida. O amor agape é perdoar nós mesmos. Quando nós perdoamos, se libertamos de dentro da gente, nós possamos perdoar os que estão fora. O amor agape não é sentimento, mas sim ação. Aquela pessoa da qual nós não possamos se transformar nela. O amor agape é aquilo que nós olhamos e falamos: eu não vou ser que nem você. Porque é muito mais fácil quando nós desenvolvemos o sentimento de ódio, a qual aquela pessoa machucou alguém no nosso espírito, nós queremos retrucar, queremos compartilhar a mesma violência que ele fez com a gente ou fez com o nosso filho. Nós somos piores do que ele. Agora Jesus chega e fala um novo mandamento: amará o seu próximo e amará os seus inimigos.
Amar o seu inimigo não é questão de nós assumir ou aceitar a crueldade que ele fez, mas sim de nós não se transformar no que ele é. Eu vou repetir, uma vez, isso aqui é forte. Quando eu li isso, eu entendi isso, eu falei, meu Deus do céu. Não é questão de sentimento é porque nós temos afeição por outra pessoa, mas é questão de ação. E nós olhamos e temos uma reação totalmente diferente daquele comportamento que aquela pessoa desenvolveu. Então Jesus podia dizer para Pedro: Pedro, você me negou, Pedro. Você me negou, Pedro. Por 3 vezes, Pedro. Eu te avisei, Pedro, que você ia me negar, você me negou. Mas Jesus não fez isso. Ele perdoou Pedro e deu outra dimensão para a vida dele. Assim que nós temos que ser, muitas das vezes. É difícil nós compreender isso. É muito difícil nós entender isso na prática. É difícil nós entender isso quando acontece em nossas vidas. Mas Jesus, Ele nos perdoou. Nós seremos pecadores. Ele assumiu toda culpa, todo pecado, toda dor, toda angústia. Ele assumiu para Ele. Porque Ele nos amou quando nós éramos o inimigo dele. Ele nos amou quando nós éramos o inimigo dele. Essa dimensão é um pouco complicada para mim, mas o verdadeiro amor, a qual Jesus fala que o voo de íntima compaixão foi esse, o amor agape, o amor que supera tudo, o amor incondicional, o amor sacrificial. Esse sim é o amor agape, a qual nós temos que praticar. Glória a Deus, aleluia. Não vai ser para qualquer um, não vai ser para qualquer um que vai entender, mas não é fácil. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel it.